Gente, eu pedi para essa nova inteligência artificial aí da moda, o ChatGPT, fazer uma redação seguindo o modelo do Enem para eu corrigir. Vamos ver o que vai dar. Bom, aqui tá a tela do ChatGPT, famoso, né? Tá todo mundo falando disso agora. E é óbvio que essa inteligência artificial vai saber fazer uma redação. Só que eu quero ver se ela consegue fazer uma redação que siga as competências exigidas no Enem. Eu vou pedir isso agora e eu vou corrigir seguindo o modelo do Enem também. E caso você esteja se perguntando como é que você vai saber se está seguindo, não sei o que, não sei o que. Primeiro, eu sou professor de língua portuguesa e segundo, eu já trabalhei como corretor de redação do Enem. Então sim, eu consigo saber se ele está seguindo o padrão exigido pelo Enem ou não. Eu vou dar uma nota de 0 a 1000 para ele ou para ela, a inteligência artificial, não sei, não tem gênero. Primeiramente, vamos perguntar se essa inteligência artificial conhece as competências exigidas para a redação do Enem. Eu gosto de ser educado. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Nossa, esse negócio dá medo, gente. Você conhece as competências avaliativas da redação do Enem? Vamos ver. Compreensão da proposta de redação e seleção de informações. 2. Domínio. Ela inverteu o A2 com A1. Demonstração de conhecimento sobre as questões sociais, científicas e culturais relacionadas ao tema da redação. Capacidade de argumentação e elaboração de hipóteses e soluções para os problemas. Olha, pelo que eu tô vendo aqui, tem algumas pequenas confusões aqui. A competência 1 que ela me trouxe aqui, na verdade, é a 2 do Enem. E a 2 que ela trouxe é a 1 do Enem. A 3 pode ser considerada, sim, a competência 3, só que não é da mesma forma que está lá. Eu vou insistir. Pode me dizer exatamente quais são essas competências da mesma forma que o Enem apresenta o seu edital? Vamos ver se ela vai entender, vamos lá. Agora sim, meu povo, olha aí, agora eles estão na ordem correta. Perfeito, maravilha. Agora vamos para o que interessa. Eu vou pedir para essa inteligência artificial fazer uma redação seguindo essas competências. Vou colocar exatamente como aparece no edital. Olha lá, a partir da leitura dos textos motivadores apresentados no Enem 2023, na verdade 2023 não, 2020. Vou pegar o Enem de 2020, porque como a gente sabe, essa inteligência artificial só está sabendo dos acontecimentos do mundo até 2021. Então eu vou pegar o tema de 2020. Eu tinha escrito 2023, mas o Enem 2023 não aconteceu ainda, né? Então é isso, a partir da leitura dos textos motivadores apresentados na proposta de redação do Enem 2020, é 20, cara. Redija um texto, agora vamos pegar o tema de 2020. Tá aqui, ó, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Então é isso. A partir da leitura dos textos motivadores apresentados na proposta de redação do Enem 2020, redija um texto dissertativo argumentativo de até 30 linhas. Eu não vou colocar os textos aqui. Eu estou considerando que a inteligência artificial, ela já deve ter visto esses textos, né? Porque ela consumiu todos os dados do mundo inteiro até 2021. Então todos os textos que estão lá em 2020, eu acredito que ela já tenha lido. Eu acho. Outra coisa, a gente sabe que essa inteligência artificial funciona melhor em inglês. Vamos ver o que vai dar aqui, né? Só por curiosidade. O tema é o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, apresentando proposta de intervenção, blá blá blá. Vamos lá, vou dar enter aqui, foi. Começou de forma padrãozinha, hein? Muitas pessoas ainda são vítimas. Já perceba que ela separou um parágrafo aqui de 5 linhas. Ela considerou as 30 linhas que eu pedi e talvez ela faça 4 parágrafos de 5 linhas cada um. Eu pedi até 30, né? Beleza, ela finalizou aqui, hein? Vamos lá, vamos ler a redação da inteligência artificial e vamos avaliar. Lembrando, tá chovendo aqui pra caramba agora, hein? Nossa. Beleza, lembrando que a redação do Enem ela tem que ser feita à mão, obrigatoriamente. Esse texto, ele é digital, mas eu acredito que se a gente fosse copiar esse texto numa folha, vai dar algo em torno ali de entre 20 e 30 linhas, por aí. Dependendo do tamanho da sua letra, né? É um fator que a gente precisa levar em consideração. Mas vamos às informações que ela trouxe. Em relação à primeira competência,
demonstrar domínio da norma padrão da língua portuguesa, isso aqui não tem como, eu vou ter que dar a nota máxima, que é 200. Eu não expliquei antes, mas eu vou explicar rapidamente. Cada uma das competências da redação do Enem vale 200 pontos. São 5 competências. 5 vezes 200, a gente chega na tão sonhada nota 1000. Então a ideia do candidato é tirar nota máxima nas 5 competências, ganhar 5 vezes 200. E aí sim, esse candidato, essa candidata vai chegar ao 1000 na redação. Na primeira competência, eu já vou dar 200 de cara, porque eu tenho certeza de que não há nenhum problema de língua portuguesa, afinal, esse é o forte da inteligência artificial. Vamos ler então a redação dela. O estigma associado às doenças mentais é uma questão preocupante na sociedade brasileira. Entrou no tema, fato, não tem muito o que falar aqui. É mais ou menos assim que os alunos começam mesmo a redação. Joga um tema e fala que é uma questão preocupante, é um problema preocupante na sociedade brasileira. É meio que um clichê, não mostra muita autoria aqui. Muitas pessoas ainda são vítimas de discriminação e preconceito por terem uma condição mental, o que prejudica sua qualidade de vida e dificulta o tratamento adequado. Essa aqui é a tese do texto, né? Isso viola os direitos humanos e impede que essas pessoas tenham acesso a tratamento e a uma vida plena e digna. Gente, eu vou jogar esse primeiro parágrafo no Google só para vocês verem que a inteligência artificial não copiou de lugar nenhum. Olha aí, ó. Todos os resultados que ele encontra só vai encontrar expressões, palavras. Sempre tem alguma coisa arriscada que significa que essas coisas não tem nos textos encontrados aqui. Então isso é uma prova de que o texto da inteligência artificial foi escrito do zero. Medo. Beleza. Primeiro parágrafo tá aqui. Temos aqui a introdução ao tema, maravilha. Ele traz uma tese que é o seguinte: muitas pessoas ainda são vítimas de discriminação e preconceito por terem uma condição mental, o que prejudica a sua qualidade de vida e dificulta o tratamento adequado. Essa é a tese. Isso viola os direitos humanos, é o argumento 1, e impede que essas pessoas tenham acesso a tratamento e uma vida plena e digna. Argumento 2. Dá para ver que ela está seguindo um padrão que a gente fala nas escolas, que a gente ensina para o candidato, para as candidatas. Tese, argumento 1 e argumento 2 para sustentar essa tese. E isso é a estrutura básica de uma redação de 4 parágrafos. E realmente ela fez aqui 4 parágrafos. De cara, antes de ler os outros parágrafos, perceba que ela segue uma estrutura também padrão, né? Média, um modelo médio, que é o segundo parágrafo. Ele inicia um tipo de argumentação, mas nesse caso não é argumentação, já seria uma intervenção. Vamos falar disso daqui a pouco. O terceiro parágrafo insere uma ideia de continuidade em relação ao segundo parágrafo. Veja só, uma intervenção, blá blá blá. Outra ação, blá blá blá. Tá vendo que é uma continuidade do segundo? Essa é uma estrutura exigida também, que eu falo sempre para os meus alunos. E o último parágrafo ele inicia com a ideia de conclusão. Em resumo, seguiu essa estrutura. Maravilha. Vamos continuar a ler agora. Uma intervenção que respeite os direitos humanos e promova a valorização dessas pessoas seria a implementação de políticas públicas de saúde mental. Eu percebo que ela já não vem com argumentos, ela já vem com uma intervenção, o que não é o ideal num caso de redação do Enem. Você precisa aqui no segundo e no terceiro parágrafo argumentar mesmo, trazer seus argumentos e trazer referências, um repertório sociocultural, trazer frases de grandes autoridades, pensadores, filósofos, sociólogos, cientistas, etc. Tem que trazer aqui no segundo e no terceiro parágrafo. E na introdução também é interessante fazer isso, trazer repertório já na introdução. É fundamental que sejam investidos em programas de saúde mental e que sejam disponibilizados tratamentos adequados e acessíveis para todos. Além disso, é necessário sensibilizar a sociedade sobre a importância do tratamento das doenças mentais e combater o estigma associado a elas. No segundo parágrafo, ela deveria ter falado o seguinte, dos direitos humanos. E falou, na verdade, né? Mas a ideia de já trazer o foco na intervenção, normalmente se espera que apareça no último parágrafo. Aqui a ideia é você argumentar, né? Não já propor a intervenção. Mas tudo bem, não está errado. É uma redação aceita para o Enem. O terceiro parágrafo. Outra ação importante seria a educação e capacitação de profissionais da área de saúde. Lá na introdução, ela anunciou que deveria falar sobre acesso a tratamento e a uma vida plena e digna. Ela tem que falar sobre isso no terceiro parágrafo. Vamos ver se ela fez isso? Outra ação importante seria a educação e a capacitação de profissionais da área de saúde. Tratamento, faz sentido, para que possam atender de forma adequada e respeitosa às pessoas com doenças mentais. É preciso também garantir o acesso a informações e a tratamentos para todas as pessoas, independentemente, olha só, quem usa independentemente ganha meu respeito, porque normalmente as pessoas usam independente, colocam um adjetivo na função de advérbio, independentemente, que é o correto, da renda ou da localização geográfica. Então, de certa forma, ela manteve o planejamento que ela anunciou lá na introdução.
tese mais argumento 1, direitos humanos, e argumento 2, tratamento. Beleza? Para uma redação perfeita, tá faltando bastante coisa. Vamos à conclusão. Em resumo, elemento de conclusão, é necessário que a sociedade brasileira valorize as pessoas com doenças mentais e garanta seus direitos. Ok. Isso será possível através da implementação de políticas públicas de saúde mental, da educação e capacitação de profissionais e da sensibilização da sociedade sobre a importância do tratamento dessas condições. É uma conclusão muito boa, porém não é perfeita ainda. Vamos às competências. A competência 1, já falei, 200 pontos, não tem muito o que dizer. A gramática, a ortografia, impecável. 2, compreender a proposta de redação, ela compreendeu. Aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, aqui já não foi atendido. O que é aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento? É trazer outras áreas do conhecimento, como a própria competência já diz, trazer a filosofia, trazer a história, trazer a sociologia, a ciência, trazer a geografia, trazer a arte, trazer muitas outras áreas do conhecimento para contribuir com a sua argumentação. E nesse texto a gente percebe que nós não temos muitas áreas do conhecimento aqui exploradas. É um texto focado no tema e na intervenção. A partir do segundo parágrafo, ela só fala da intervenção. A competência 2 ainda diz o seguinte: dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Bom, isso foi atendido. O texto escrito aqui é, de fato, um texto dissertativo argumentativo. Considerando isso, para a competência 2, eu vou dar 160 pontos. Por que 160 e não 190, 180? É porque a escala de gradação das notas do Enem vai de 40 em 40 pontos. Porque cada competência é dividida em, se você considerar o zero, são 6 níveis, né? 0, 40, 80, 120, 160, 200. São 6 níveis para cada competência. E eles vão variando de 40 em 40 pontos. Então, nesse caso, eu vou dar 160, que é um nível abaixo do máximo. Tá bom demais, né, meu? Agora, a competência 3 diz o seguinte, ó: selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. É a competência real do Enem. E para que ela seja atendida, o texto tem que ser autoral, isso aconteceu aqui, tem que estar coerente, também aconteceu, tem que ter um ponto de vista, também aconteceu, mas aqui não tem repertório sociocultural. O que é isso? Repertório sociocultural é quando você traz elementos da cultura, da sociedade para contribuir com a sua argumentação. Por exemplo, frases de grandes pensadores, filósofos, grandes autoridades, citações de pessoas importantes sobre esse tema, cientistas, trechos de música, vale também, personagens de livro, de filme, pensamentos que você extrai dessas obras de arte, vale filme, série, novela, história em quadrinho, livro, obviamente, livro é um dos mais valiosos, uma das mais valiosas fontes de repertório sociocultural, livros, e isso não foi feito nesse texto. Nós não temos nenhuma citação aqui, ó, sei lá, vários pensadores que você pode reunir e trazer para te ajudar no seu argumento, na sua argumentação. Esse texto não faz isso, não tem repertório sociocultural. Isso é uma coisa necessária para pontuar na competência 3. Então, na competência 3 eu vou dar 120 pontos, que é o nível 3 da competência. A competência 4 agora fala o seguinte: demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. O que é isso? Basicamente são as palavras de coesão textual. Se você pesquisar no Google, tabela de elementos coesivos, tabela de coesão, você vai ver que palavras são essas. Sendo assim, dessa forma, no entanto, além disso, com quanto, portanto, etc. Existe uma infinidade de elementos coesivos que você utiliza para te auxiliar na argumentação do seu texto. E aqui foi usado, sim, é um texto muito bem escrito, muito bem conectado, mas foi usado pouco, vejam só. A conexão do segundo com o terceiro vale, e com o quarto parágrafo também vale. Tem um além disso aqui bem isolado, é fundamental que também vale. Temos aqui uma referenciação feita pelo pronome isso, uma retomada do pronome, isso aqui também é coesão. A coesão acontece muito bem aqui, só que não é diversificada. O texto não utiliza vários elementos de coesão. Ele não explora a tabela de elementos de uma forma rica, né? Não é diversificado. Não é nota máxima aqui também. Eu vou deixar isso aqui com 160 na competência 4 também. E a competência 5 fala unicamente da elaboração da proposta de solução, que na verdade é intervenção, né? Não é solução, para o problema abordado respeitando os direitos humanos. E é basicamente isso que o texto faz aqui inteiramente. Ele traz a intervenção a partir já do segundo parágrafo, só que tem um detalhe: para que a intervenção no Enem aconteça de forma competente, você tem que responder basicamente 5 perguntas. O que tem que ser feito para o problema ser solucionado? Como tem que ser feito detalhadamente? Essas duas perguntas
ela respondeu muito bem. Tem que ser feito programas de saúde mental, disponibilizar tratamentos adequados, etc. Capacitação de profissionais na área de saúde, implementação de políticas públicas, etc. Essas duas respostas, o que e como, são muito bem respondidas aqui. A terceira pergunta é: quem tem que fazer isso? Quem são os agentes responsáveis para aplicar essa solução? E isso não está claro aqui. Ela não trouxe. É o Ministério da Saúde? São as secretarias da saúde? É o presidente? É o governador? São as escolas? São as clínicas? São os médicos? Não sei. Ela não fala quem são esses agentes. Ela diz aqui que é a sociedade. Aqui embaixo está escrito sociedade, mas isso é muito geral. Cadê os órgãos competentes para fazer isso? Secretarias, ministérios, ONGs. Está faltando dizer quem são esses agentes de forma clara. Quais consequências essas ações irão promover no futuro? Quais são as consequências dessas ações no futuro? Essas consequências não estão claras aqui, não estão citadas aqui. Por exemplo, essas políticas públicas de saúde mental devem ser implementadas para que no futuro possamos ter um cenário diferente, blá 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 blá. Projetar uma consequência para responder essa quarta pergunta. A última pergunta é opcional. Caso ainda haja espaço na redação, é interessante você escrever qualquer outra informação que seja pertinente. O que mais, né? O que mais pode ser feito? Então essa quinta pergunta ela é opcional, não é obrigatória. Considerando tudo isso, eu vou dar 160, que é um nível antes do máximo na competência 5, então 160. Então vamos somar aqui, meu povo. Competência 1, 200, mais 160 na competência 2, mais 120, né, na competência 3, mais 160 na competência 4, mais 160 na competência 5. E aí chegamos no 800. Bom, vocês estão vendo que ainda não é possível uma inteligência artificial escrever um texto perfeito. E quando eu digo texto perfeito, me refiro a um texto que se encaixe num molde exigido por uma grande banca de seleção pública, como é o caso do Enem, concurso público. São bancas que exigem um padrão específico de texto e você tem que atender às exigências. Neste caso, na minha avaliação pessoal, considerando que são 2 avaliadores que corrigem sua redação do Enem, né? O outro avaliador pode dar uma nota um pouquinho diferente. Se estiver dentro da margem aceitável, pode variar até 40 pontos para mais ou para menos. Mas nessa minha avaliação isolada aqui deste texto, se fosse no Enem, a nota seria algo em torno de 800 pontos. Na minha avaliação, enquanto professor de língua portuguesa, de redação, ainda vai ser bem difícil de um robô conseguir chegar num nível de desenvolver um texto, uma linguagem que tenha o toque humano, de inserir elementos culturais e inserir informações de experiências de vida, opiniões pessoais sobre um determinado tema, a ponto de fazer um texto totalmente redondinho, que convença, que traga argumentos sólidos. Eu acho que vai demorar ainda para um robô escrever um texto nota 1000 no Enem. Gostaria que você deixasse aqui a sua opinião sobre o texto do ChatGPT. A gente se vê na próxima, então. Até mais.